Boa tarde, eu me chamo Denise e sou aluna da Universidade Federal do Piauí, cursando a disciplina de História. Estou na fase do 8º período e, com isso, precisa ser feito o estágio supervisionado. Porém, com a pandemia, as aulas estão sendo todas de forma remota, de forma virtual. Então, vamos estudar hoje sobre a Revolução Cubana. Quais os principais motivos, as principais causas, quem foram os líderes que influenciaram a Revolução, trazendo assim a melhoria, qual a influência que a Revolução teve para todo mundo. Enfim, a primeira parte, Revolução Cubana. Após tudo isso, desde o início do século XX, Cuba era uma espécie de colônia norte-americana nos anos 50, e Havana era chamada de Miami do Caribe. Esse processo se originou na independência de Cuba em 1898, que se deu com grande interferência dos Estados Unidos, derrotando a Espanha. Ao longo de várias décadas, Cuba teve governos ditatoriais e em 1952, um golpe de Estado levou ao poder o sargento Fulgêncio Batista. Durante muito tempo, ele foi um aliado fiel dos Estados Unidos e o golpe se deu com esse apoio norte-americano. Então, aqui a gente vê que em 1952, o sargento Fulgêncio Batista, através de um golpe do Estado, assumiu a frente do país e durante muito tempo ele foi fiel aos Estados Unidos. Sendo assim, o governo norte-americano deu apoio para essa tomada de frente de Fulgêncio Batista. Mas o regime se tornou o paraíso do contrabando, narcotráfico e corrupção. O contraste cidade e campo era brutal. Nas áreas rurais havia uma grande miséria. Então, eles não estavam governando para todos. Eles estavam governando apenas para quem tinha dinheiro, estavam contrabandeando, estavam mexendo com o tráfico e principalmente a corrupção, desviando todo o dinheiro do país. Em 1956, surgiu a guerrilha comandada por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara. No primeiro confronto, depois do desembarque em território cubano, então, ainda falando em Fulgêncio Batista, a gente pode ter uma breve introdução da Revolução Cubana utilizando um texto complementar. Diz assim: a Revolução Cubana foi um processo revolucionário responsável pela derrubada do governo ditatorial imposto por Fulgêncio Batista, que resultou na tomada de poder da guerrilha liderada por Fidel Castro no ano de 1959. Apesar de, a princípio, não se basear em uma ideologia socialista, o movimento cubano acabou se alinhando ao comunismo soviético. Então, aqui a gente pode ver que esse movimento liderado por Fidel Castro e por o Che Guevara acabou derrubando o governo de Fulgêncio Batista. O golpe de Fulgêncio Batista, vamos ver como aconteceu esse golpe. Cuba tornou-se independente em 1898, a partir do apoio dos Estados Unidos contra a Espanha. E desde então tornou-se uma espécie de quintal dos Estados Unidos, onde inúmeros negócios norte-americanos se desenvolviam com lucros altíssimos às custas da exploração da economia cubana. Então, ele servia assim de... os Estados Unidos faziam o que queria com a Cuba. O processo de oposição contra o poder em Cuba se iniciou a partir do golpe político realizado por Fulgêncio Batista em 10 de março de 1952, que resultou na derrubada do então presidente Carlos Prior Socarrás. A partir do golpe, Fulgêncio Batista instituiu uma forte ditadura militar com muita repressão na imprensa e de qualquer movimento político de oposição. E sendo assim, com toda essa repressão imposta pelo governo de Fulgêncio, Fidel Castro iniciou uma luta e seus partidários, os seus apoiadores. Podemos afirmar, então, que o movimento liderado por Fidel Castro é, ao mesmo tempo, uma luta contra a ditadura de Fulgêncio Batista e também uma luta nacionalista contra as intervenções norte-americanas
nos assuntos cubanos, porque os Estados Unidos se interferiam muito nos assuntos cubanos. Ele que comandava, né? Tanto em questões políticas quanto em questões econômicas. Então, aqui a gente pode ver que tinha uma grande repressão no movimento no governo de Fulgêncio. Não aceitava a imprensa, não aceitava quem sequer se colocasse oposto a ele. Então, sendo assim, apareceu Fidel Castro e buscou uma parcela da população que tinham ideias semelhantes e, sendo assim, se colocaram à frente de realmente lutar contra a ditadura imposta em Cuba. O início da luta. A luta contra o Fulgêncio Batista começou a partir de 1953, quando foi organizado o ataque ao cartel de Moncada, na cidade de Santiago, no dia 26 de julho. O objetivo do ataque era realizar a tomada das armas. Porém, o ataque foi um fracasso e Fidel Castro e seu irmão foram presos. Fidel Castro foi condenado a 15 anos de prisão. Contudo, 2 anos depois, ele foi perdoado por Fulgêncio Batista, em razão da pressão pública que havia sobre Batista. Fidel e seu irmão se exilaram no México e de lá organizaram novamente o movimento, a fim de retornar a Cuba para derrubar Fulgêncio Batista. O que podemos ver aqui? Fidel Castro organizou um ataque na cidade de Santiago, em 1953. E o objetivo era tomar as armas. Mas só que não deu certo, sendo assim Fidel e seu irmão foi preso, condenado a muitos anos de prisão e a pressão na cabeça do Fulgêncio, ele foi lá e perdoou. Com 2 anos de cadeia, ele perdoou e ele achou que com esse perdão o Fidel ia se aquietar, né? Mas só que não foi assim. Ele ficou alguns anos lá no México, quietinho lá com o irmão dele, só imaginando aqui uma ideia do que ele iria fazer para voltar em Cuba e derrubar o Fulgêncio Batista. Lá no México, Fidel Castro organizou um grupo com 81 homens e entre eles estavam Raul Castro, Ernesto Che Guevara e Camilo Cienfuegos, que retornaram à ilha de Cuba em 1956, 3 anos depois do ataque. E em dezembro do mesmo ano sofreram um ataque do exército cubano e foram derrotados. Após a derrota, os sobreviventes fugiram e se esconderam na região de Sierra Maestra. E a partir de lá, reorganizaram e passaram a atuar em táticas de guerrilhas, realizando pequenos ataques às tropas do exército cubano, que pouco a pouco foram desmoralizando o governo de Fulgêncio Batista e ganhando cada vez mais simpatizantes. Olha que interessante, galera. Fidel Castro já tinha sido preso por organizar um ataque e não ter sucesso. Organizou outro ataque com a quantidade de 81 homens. Entre eles se destacou Ernesto Che Guevara, que é um grande nome também na Revolução. Voltaram em Cuba, organizaram esse segundo ataque e novamente foram derrotados. Mas eles se aquietaram? Não se aquietaram. O que fizeram? Se esconderam numa região de serra e lá começaram a praticar as táticas de guerrilha. Ou seja, onde tinha uma tropa, pequena tropa, não era grande não, uma pequena tropa do exército, eles iam lá, roubavam as armas. E sendo assim, eles foram ganhando, o pessoal foi vendo que tinha esse pessoal que estava fazendo isso, e foi cada vez ganhando os mais simpatizantes do movimento. Aqui a gente pode ver a tomada do poder em Cuba, como que veio acontecendo assim. E mais rapidamente foram derrotando as forças do governo e ganhando a simpatia da população. Então foi acontecendo assim. Eles chegaram, é tão tal que aqui diz assim: no primeiro confronto depois do desembarque, o grupo foi reduzido a 12 combatentes. Aí aqui vai vir já o que fez a população apoiar.
Mas antes de chegar nesse ponto, nós vamos ver mais o que aconteceu no governo de Fulgêncio Batista. Logo após a derrota de 1953, Fidel Castro se intitulou primeiro-ministro e pouco a pouco foi concentrando o poder em si. Algumas medidas iniciais do novo governo foram: realizou reforma agrária, acabando com os grandes latifúndios existentes na ilha, e nacionalizou empresas estrangeiras, afetando diretamente os interesses dos Estados Unidos na ilha. Então aqui ele já conseguiu um cargo de primeiro-ministro, mas só que ele mesmo se auto-intitulou com esse cargo. E aos poucos foi fazendo melhorias pela população. Em janeiro de 1961, os Estados Unidos rompem relações diplomáticas com Cuba. Que interessante. O que acontecia com os Estados Unidos antes? Eles mandavam em Cuba e Cuba não tinha vontade ou desvontade nenhuma. Simplesmente o que os Estados Unidos resolvessem para Cuba, estava resolvido e pronto. Em janeiro de 1961, aconteceu isso. Os Estados Unidos romperam relações e em abril desse mesmo ano, um ataque contra-revolucionário que contava com o apoio da CIA foi realizado contra o governo de Fidel na invasão da Baía dos Porcos. As tropas de Fidel Castro conseguiram neutralizar o ataque. Porém, Fidel Castro alinhou Cuba à União Soviética, declarando Cuba como uma nação socialista. Olha como uma coisa foi invertendo a outra, né? Enquanto que os Estados Unidos capitalistas mandavam em Cuba e Cuba não tinha vontade nenhuma, em abril do mesmo ano, um outro ataque foi realizado contra o governo de Fidel. Sendo assim, Fidel conseguiu sim neutralizar as tropas, porém teve que aliar Cuba ao regime socialista. A partir do alinhamento de Cuba ao modelo socialista, uma série de intervenções foram realizadas na educação. Teve que mudar, porque estava mudando o regime, o tipo de governo, então teve que mudar na educação. E na saúde também, principalmente. Sendo consideradas referências atualmente, mas também o modelo cubano é criticado pela falta de liberdade de expressão e pelas condições de pobreza às quais a população cubana é submetida atualmente. Após o alinhamento com o modelo soviético, Cuba também foi palco de uma das maiores tensões. E isso tudo foi em um período depois. Bom, continuando ainda na linha de raciocínio de Fidel Castro, nessa parte de exilado, ainda de escondido e nessa parte da guerrilha, e que a gente pode ver aqui logo mais no texto. As ideias de Fidel Castro até então eram as de um democrata nacionalista de formação liberal. Somente mais tarde abraçaria o marxismo. Em 1958, percebendo que a ditadura de Fulgêncio Batista estava para ruir, os Estados Unidos suspenderam seu apoio militar ao governo cubano, preferiram manipular a liderança da revolução que estava acontecendo. No dia 1º de janeiro de 1959, após sucessivas vitórias militares e ocupações de várias cidades e povoados, Guevara e Camilo Cienfuegos entram em Havana. Fulgêncio Batista foge de avião para a República Dominicana e Fidel chega à capital no dia 8 de janeiro, sendo recebido com grande manifestação popular. Assim, aqui a gente pode ver no slide o que fez a população apoiar os rebeldes. Já está respondido. A miséria e o assistencialismo do grupo de Fidel. Por que não houve interferência dos Estados Unidos? Porque Fidel parecia melhor que Batista. Fidel era comunista na época da Serra Maestra. Há controvérsias, mas provavelmente não. Aqui, segundo o texto, deixa bem claro que a intenção nunca foi socialismo. Foi apenas no momento em que os Estados Unidos abandonou o apoio a Cuba, apareceu a oportunidade e, sendo assim, Fidel aceitou. A União Soviética ajudou a guerrilha de Fidel? Simplesmente ignorou que havia uma revolução.
Em 1º de janeiro de 1959, ainda retomando o que eu acabei de falar, a ditadura de Batista foi derrubada e imediatamente ele fugiu, exilando-se nos Estados Unidos. Várias comemorações do povo, como a gente pode ver, as pessoas estavam contentes, os rebeldes em Havana, a população estava contente do golpe. Aqui já vai falar do primeiro ano. O que a gente ainda pode ver mais? A invasão da Baía dos Porcos. Num discurso proferido em abril de 1961, Fidel Castro anuncia ao mundo que Cuba passava a ser um país socialista. Aqui ele realmente assumiu que o país iria ser socialista. No dia seguinte, a ilha é invadida pelo sul, mais precisamente na Baía dos Porcos, por exilados cubanos que haviam sido treinados pela CIA. A ação tinha todo o apoio do recém-empossado presidente americano John Kennedy, muito recente, mas não contava com o apoio direto do exército americano. Derrotado pelos cubanos, a maioria dos invasores se rendeu e seria presa e executada. Mas Fidel Castro fechou um acordo com empresas americanas e, em troca de investimento, parte deles pode voltar aos Estados Unidos. Então, aqui houve um acordo e Fidel não ficou com a tropa americana. Bom, aqui no slide nós podemos ver que no primeiro ano de governo de Fidel Castro, o regime nacionalizou empresas, confiscou bens e fez a reforma agrária. Essas mudanças contavam com um grande apoio popular. O pessoal estava lá apoiando que realmente queria aquilo, que seria o melhor. Assim, gradativamente, Cuba ia se tornando comunista, atraindo contra si a fúria dos Estados Unidos. Aqui vai falar do John Kennedy. Ele tinha acabado de se tornar presidente dos Estados Unidos em janeiro de 1961 e representava a esperança de grandes mudanças. Era o Barack Obama branco dos anos 60 e nesse contexto a Revolução Cubana incomodava e muito. Então ele era a grande esperança do povo e aquela revolução acontecendo justamente no período em que ele foi eleito presidente, foi assim um baque para ele, porque estava incomodando demais o fato de estar acontecendo a revolução tão próxima e assim uma relação gigantesca, porque até então os Estados Unidos que comandava a Cuba. A invasão da Baía dos Porcos novamente, aconselhado pela CIA, Kennedy apoiou a invasão do território pelas forças anti-Fidel, que pretendiam derrubar o regime. Teve até matéria na época. O ataque foi um fiasco, como vimos aqui no texto, e sacramentou a opção de Cuba pelo comunismo. Em poucas horas as forças eram derrotadas. Aqui já vai prosseguir mais. Em 1962, os Estados Unidos aprovaram o embargo econômico ao regime cubano, com a pretensão de estrangular a economia do país. O OEA é o ONU das Américas e na época era controlado pelos Estados Unidos. Então aqui a gente viu que os Estados Unidos aprovou esse embargo econômico que era justamente para tentar estrangular a economia do país cubano. No texto vamos ver quais as principais consequências da Revolução. Uma das primeiras medidas do governo revolucionário foi expropriar bens de cidadãos americanos e cubanos que deixaram a ilha por causa da Revolução. Desta maneira, os Estados Unidos respondem com o embargo econômico, citado aqui no slide, em 1960, proibindo o comércio do seu país com Cuba. Justamente, qual é o objetivo do embargo econômico? Estrangular a economia do país. Está aqui, proibir o comércio dos Estados Unidos com Cuba. Além disso, certas medidas foram tomadas ao longo dos anos 60, como: em 1961, os Estados Unidos romperam relações diplomáticas com Cuba. Em 1962, em plena Guerra Fria, Cuba é expulsa das organizações dos Estados Americanos, OEA, sob a acusação de disseminar a subversão pelo continente. Então, aqui logo mais, foi expulsa. Em 1965, Fidel Castro funda o Partido Comunista Cubano. Isolada, Cuba passa a receber ajuda financeira
da União Soviética. Então, tudo isso aconteceu nos anos 60, tudo muito rápido. A Revolução Cubana e sua virada ao socialismo incendiou o mundo na década de 1960. Com o sucesso da Revolução, a esquerda latino-americana passou a acreditar que seria sim possível chegar ao poder. Para os Estados Unidos, a ilha seria uma fonte de problemas, já estava sendo uma fonte de problemas. E o mais grave seria a crise dos mísseis, em 1962. Para evitar que o exemplo revolucionário se propagasse, os Estados Unidos vão apoiar uma série de golpes militares no continente para preservar sua influência na América Latina. Então, o que estava acontecendo? Como Cuba teve todo esse sucesso na sua revolução, os Estados Unidos já ficaram pensativos a respeito de que, se outros países resolvessem se revolucionar também e de repente estarem assim tão cheios de si, seria um problema para eles, porque até então os Estados Unidos, até hoje na verdade, os Estados Unidos é um dos maiores influenciadores da América Latina, até por ser um dos maiores países e de uma economia super potente. Então aqui ele já ficou meio assim, com o pé atrás, enfim. Por sua parte, Che Guevara reorganiza o sistema econômico da ilha e posteriormente pedirá a Fidel Castro que o deixe continuar a espalhar os ideais revolucionários pelo mundo. Assim, Che Guevara se dirige à Bolívia com o seu objetivo dos ideais revolucionários para estimular outros países também a não aceitar tanta influência como os Estados Unidos comandava Cuba e não tinham não pensavam no povo realmente. E ele foi assassinado em 1967. Posteriormente, Cuba ajudaria países africanos como Angola, Cabo Verde, Guiné, Guiné-Bissau, Etiópia, Congo, Argélia e Benin a fazer a independência de suas metrópoles. Então, justamente isso que os Estados Unidos estavam temendo realmente aconteceu, porque Cuba teve essa influência de mostrar seus objetivos, a sua fortaleza, e eles viram que realmente deu certo e foi uma coisa muito boa. Ainda seguindo aqui a linha de raciocínio do slide, imediatamente a União Soviética apoiou o regime cubano com auxílio econômico e militar. E naquele contexto de Guerra Fria, era importante conseguir esse novo aliado a 120 quilômetros do território norte-americano. Então, a União Soviética estava apoiando sim o país da Cuba. A crise dos mísseis em 1962. A União Soviética começou a implantar uma estação de lançamento de mísseis nucleares em Cuba. Por sua vez, os Estados Unidos tinham colocado mísseis nucleares na Turquia, e ambos não abririam mão da retirada de seus arsenais. Aqui foi um grande problema, porque como a Cuba deixou de estar associada aos Estados Unidos, que era capitalista, e agora estava associado à União Soviética socialista, a União Soviética queria sim instalar seus mísseis em Cuba, e foi o que aconteceu. Ela instalou os seus mísseis nucleares. Os Estados Unidos, como um grande opositor, né? Foram dois na época, não que são hoje em dia, mas foram dois países assim que se batiam realmente de frente. Os Estados Unidos não queriam ficar para trás e foram lá e instalaram na Turquia, e nenhum nem o outro queria tirar os mísseis. Durante 13 dias, o mundo viveu a iminência da Terceira Guerra Mundial. A diplomacia não encontrava uma saída e o Holocausto se aproximava. Então, como nenhum e nem o outro queria tirar os mísseis, o que o pessoal imaginou? Pronto, Terceira Guerra Mundial tá aí e tá todo mundo no meio e vai ser uma coisa ruim igual à Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que foi muito mais pessoas mortas, e ficou aquele temor, né? Será se vai? Tomara que não, enfim. Saiu a reportagem no estado de São Paulo. O conflito foi solucionado com a retirada imediata dos mísseis soviéticos em Cuba e a retirada posterior dos mísseis norte-americanos da Turquia. Atenção, Fidel não gostou nadinha desse acordo e esfriou com a União Soviética durante um período.
Então, como houve uma forte pressão dos dois lados para ter que tirar, para não acontecer uma próxima guerra, teve que tirar os mísseis soviéticos da Cuba. Mas só que Fidel não gostou, acabou esfriando com a União Soviética com o tempo. O que a gente pode ver? 5 dias que o mundo quase acabou, né? Foi o alerta amarelo. A gente pode ver aqui o que foi. Os Estados Unidos tentaram evitar na marra a expansão. O grupo comunista do norte que pretendia e acabou conseguindo derrubar o governo de Vietnã do Sul. E onde morava o perigo? Os Estados Unidos poderiam evitar a retirada com uma solução, digamos, bombástica. O que reduziu esse risco é o fato da União Soviética não ter se envolvido diretamente no conflito. Alerta laranja já foi aumentando. Tropas comunistas norte-coreanas apoiadas pelos soviéticos. Nossa, a União Soviética tinha muito aliado. Invadiram a capitalista Coreia do Sul, mas o bloco comandado pelos Estados Unidos trocou a expansão. Empolgados, os americanos ordenaram a invasão do norte e foram enxotados por 300 mil chineses. Nossa, foi muita confusão na época. Anos 60. A exportação da Revolução. O Che Guevara, como vimos, ele foi muito importante, muito. E ele foi uma figura emblemática e heróica que acreditava que poderia criar novos Cubas. Foi justamente como a gente viu aqui no texto, ele foi para a Bolívia e chegando lá, morreu na Bolívia, que era uma super aliada dos Estados Unidos, depois de ter passado pelo Congo, Angola, etc. Então ele andava espalhando seus ideais e em busca de libertar realmente os países de toda essa opressão. Durante os anos de ajuda soviética, Cuba teve grande sucesso nas áreas de saúde e educação. Como falei, a população queria sim mudanças. E aí, quando o Fidel entrou, a população colocou assim realmente muita fé, pois elas estavam necessitando de melhorias. E foi quando o Fidel chegou e realmente melhorou e foi uma coisa muito boa para a população. Entretanto, o regime falhou no restante. O país foi industrializado, continuou produtor de açúcar e charuto, o que lhe traz grandes dificuldades. Já quase no finalzinho do slide, podemos ver a queda da União Soviética. A queda da União Soviética em 1991 encerrou o período de ajuda ao regime cubano e as vacas ficaram muito magras. Então, tal que tem uma figurinha aí, queremos o capital sem o capitalismo. Logo em seguida, o país viveu uma época de grande racionamento e tentativa de fuga dos opositores do regime. Cuba hoje em dia é a indústria praticamente zero, exportação de níquel, exportação de açúcar, falta de alimentos, crise de energia e transporte, salário de 15 a 20 dólares. Como sobrevivem atualmente? Remessas de dólares de Miami e o turismo são duas fontes de renda de Cuba. O país ainda tem o carisma, fora sua beleza, e atrai muitos turistas. A outra quem fornece é a Venezuela, de Hugo Chávez, através de ações de intercâmbio, garantindo 60% do petróleo cubano em ajuda financeira. Podemos ver que Cuba hoje em dia sobrevive de ajudas, né? Por ser um país que foi socialista e que hoje em dia não tem mais ajuda da União Soviética, até porque ela se desfez mesmo e acabou essa questão. Então, gente, o que podemos ver aqui? Vimos quais foram os motivos que levou a acontecer a Revolução Cubana. Vimos quais foram as influências de Fidel Castro. Vimos por que aconteceu a Revolução. Enfim, foi toda uma questão que, de uma certa forma, trouxe melhorias, mas só que no finalzinho teve esse problema aí, que a União Soviética se desfez e Cuba hoje em dia vive de ajuda, né?